ouvintes do Papo Mais. Hoje a gente abre espaço para uma conversa especial com um time que está à frente de uma das maiores transformações da história da CISP. É isso mesmo, pessoal. Sejam todos bem-vindos. 2025 foi um ano de amadurecimento e grandes mudanças, e agora, com um novo biênio pela frente, a entidade se prepara para voos ainda mais altos, com inovação, inteligência financeira e protagonismo institucional. Isso aí. E para guiar esse papo, nada melhor do que ouvir diretamente quem está liderando esse movimento. A gente recebe hoje o presidente da CISP, Adolfo Pildevarser, e o diretor de Relações Externas, Cláudio Félix. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. E vamos com a gente nessa jornada. Vamos lá. Vamos lá. Bom, começar com o Adolfo. Adolfo, a CISP ela vive um momento de consolidação e também reinvenção. Quais são os pilares estratégicos que vão guiar a entidade em 2026? É muito bom estar aqui de volta aqui com vocês. Os pilares serão crescimento sustentável, execução com eficiência e capacitação. Esses três pilares são fundamentais para a CISP, né? Nós estamos em um crescimento amplo de associados, que nunca foi visto nesses tempos de CISP. Então, estamos sendo reconhecidos no mercado, né? Porque nós não damos só dados, nós temos uma entrega maior, que é a convivência com os associados, né? Um webinar, uma reunião. Então, a frequência que a gente tem quase mensal com esses associados nos traz uma credibilidade do mercado muito grande. Então, isso é uma conquista. E a outra é a capacitação, né? Muitas empresas não estão fazendo isso com a turma financeira, e a CISP vem fazendo esse tipo de trabalho. Seja agora com a reforma tributária, a CISP se saiu na frente, trouxe palestrante para explicar passo a passo como isso vai ser feito. Muito bom. E quando a gente fala de dados, Adolfo, a CISP hoje ela é referência, né? Como as plataformas e as bases analíticas estão ajudando as empresas a tomarem decisões mais inteligentes no dia a dia? Na CISP nós criamos os Martix, nós estamos agora efetivando a IA, né? Nós temos uma base histórica aí, a CISP está com seus 30 e tantos anos, e nós temos essa base. Então nós estamos agora com a IA, que vai facilitar todo o processo de pesquisa. A empresa quer crescer 30%, então ela vai poder procurar nessa base, fazer uma pesquisa em quais clientes ela pode crescer com segurança. Então é fundamental esse investimento em bases de dados, mas só que não adianta a CISP criar esses dados, né? Eu tenho que explicar como analisar esses dados, né? Porque a IA não vai substituir ninguém, porque você precisa analisar. E essa análise é o que a CISP vem fazendo, treinando, trazendo parceiros para isso, porque também nem tudo a CISP tem expertise. Então a gente tem que aproveitar os parceiros que estão no mercado para trazer essa expertise para nós e a gente capacitar mais uma vez todos os nossos associados e seus colaboradores. Certo. E Adolfo, você costuma defender a integração entre crédito, vendas e tecnologia, né? Como um tripé do futuro. Como essa visão tem aparecido nas ações da CISP? Isso nos treinamentos nós estamos fazendo isso muito, né? O último Integra, nós fizemos isso com um palestrante. Mostrar que essa geração de conflitos, ela não precisa ser criada. Isso é um paradigma do passado, né? Hoje, vendas e finanças, crédito e cobrança tem que trabalhar em conjunto. Mas como trabalhar em conjunto? Primeiro, acertar a linguagem, né? Eu não tenho que falar linguagem técnica, porque a gente tem que saber que o homem de vendas não é ligado no financeiro, como eu não entendo a linguagem de vendas. Então, primeiro tem que ser um diálogo direto. A segunda parte são os gestores que estão acima dos colaboradores de finanças, né? Que se cria um KPI, ele tem que criar um KPI que seja adequado para o crescimento da empresa. Eu não posso falar que o KPI de finanças é um prazo médio de 35 dias, se no mercado, por parte de vendas, eles precisam de um prazo de 45. Então, tem que ser uns KPIs que sejam em prol da empresa ganhar volume. E aí, vendas e
finanças vão trabalhar em conjunto. Da mesma forma que participação de reuniões de vendas. Como que eu sei que vendas têm que crescer ou numa região se eu de finanças não estou participando? Então eu tenho que estar participando para poder colaborar com essa ação da empresa. E ferramentas hoje, primeiro a ferramenta que é de treinar a pessoa, né? E a outra de ferramenta física nós temos através do nosso Prospect, né? Nós temos uma ferramenta forte que eu consigo até mapear por rota. Se eu tenho um representante que é lá do Nordeste e eu preciso fazer um caminho de cidades, nós temos essa ferramenta que ajuda em muito isso, né? Então, as oportunidades são grandes para o crescimento da empresa, que é isso que todos nós queremos, que as empresas cresçam cada vez mais. Legal. Para quem acredita no crédito responsável como um motor da economia, o que você diz sobre isso? O crédito, ele é o grande acelerador, né? Porque até no nosso dia a dia como pessoa física, né? Você tem um cartão de crédito, um limite, ele te faz você gastar mais, investir mais, né? Consumir mais, mas conscientemente, né? E nós na CISP trabalhamos da seguinte forma: a gente quer que o crédito seja dado, né? A política política de crédito, ela não tem que ser restritiva. Uma política de crédito tem que ser de vendas. Ela tem que te ajudar a vender com as garantias que toda empresa precisa ter. Então, o crédito hoje é uma coisa que a gente tem que acelerar a economia do Brasil. Nós temos que realmente dar crédito. Agora, a gente tem que ter só o respaldo de uma segurança, que é o que a CISP hoje faz. Você tem toda a visão hoje lá de comportamento de um cliente, como que ele paga, da forma que ele conduz as suas compras, e com isso a gente consegue dar um crédito mais assertivo e fazendo uma contribuição para as empresas crescerem. Legal. Passando agora a bola para o Cláudio. Cláudio, a CISP ela tem apostado forte em capacitação através do programa CISP Capacita, webinars, treinamentos. O que vem por aí em 2026? Quais são os novos formatos aí previstos? Olá, gente. De novo aí, é um prazer estar aqui. A gente vem ampliando nossas parcerias, né? A gente já tem parceria com a Universidade Mackenzie, que tem cursos tanto presencial como EAD. Estamos também ampliando com a USP, que é uma forma de que a gente possa passar para os nossos associados que eles podem seguir com essa parceria, mostrando que eles fazem parte da CISP, e com isso, inclusive, eles encontram até outros colaboradores de outras empresas, se forma até um grupo, tá? Então, essa é uma das parcerias que a gente vem fazendo, sem contar também que a gente tem com o FISC. Então, nossa ideia é cada vez mais buscar parceiros, colocando essas parcerias para capacitar nossos associados, tá? Com relação ao webinar também, a gente tem cada vez mais buscando palestrantes. A gente sempre coloca em todas as nossas assembleias, a gente coloca um palestrante para falar de um assunto voltado para a nossa área. Então, isso é muito importante, né? Então, a gente percebe que existe essa necessidade e a gente está sempre colocando. Legal. E a gente sabe que a qualificação, ela impacta no caixa das empresas, né? Fala um pouco sobre como isso tem refletido na prática para os associados. Então, nem todas as empresas investem no funcionário com relação a isso. Então, a CISP ela acaba sendo um braço da empresa para isso. Os funcionários eles estão ali trabalhando no dia a dia com as informações que eles precisam, que está acontecendo no mercado, e às vezes você tem até dificuldade de achar algo específico. E porque a empresa ela até às vezes dá uma parceria com relação a cursos universitários, pós-graduação, tudo. E a CISP ela tem feito muito direcionado para a nossa área, né? Olha, verdade. Você precisa conhecer mais sobre a questão da cobrança, mais sobre a questão do crédito. Então, a CISP ela está sempre colocando cursos
palestras, webinários sempre voltados para esses assuntos, para que esses colaboradores fiquem cada vez mais conhecedor daquela atividade deles. Tem sido muito assim atrativo e uma adesão muito boa dos associados. Sim. É verdade. E com tanta transformação acontecendo aí, Cláudio, inteligência artificial, novas exigências técnicas, né? Como que a CISP está ajudando os profissionais a se adaptarem? Então, o próprio Adolfo já falou no início. Estamos contratando empresa que vai nos auxiliar tanto na base CISP, com as informações que a gente tem, que a gente disponibiliza na nossa ficha, e o mais importante também, com cursos voltados para a gente analisar dentro da nossa empresa, né? Então, a gente percebe que eu tenho uma informação, então, os dados dentro do meu conta a receber, por exemplo, que o meu ERP ele não consegue me dar todas as informações que eu preciso. Então, a CISP vai estar promovendo cursos voltados para que esse colaborador ou esse gestor ele possa pegar essa base dele, utilizar a IA para poder colocar as informações da forma que ele precisa. Então, nesse ponto, de novo, a CISP ela vem agregando para que as empresas possam ter os funcionários capacitados para poder dar um bom retorno com as informações que vêm. Muito bom. Tá, mas não é só técnica, né? Quais as habilidades humanas você enxerga como essenciais para o futuro de quem trabalha com crédito e cobrança e na gestão financeira? Bem, isso também é muito importante e a gente sabe que na parte do crédito, o crédito ele é o quê? Ele é um braço do comercial, né? Realmente o que o Adolfo falou, tem que existir realmente essa sintonia entre as empresas. Preciso entender isso. Entre os setores, né? Então, aquele financeiro que ele não conversa com o comercial, isso é muito ruim para a empresa, tá? Então, a gente percebe que, em alguns casos, a pessoa do crédito tem um prazer em falar que está cancelando um pedido, porque achou uma restrição mínima. Não é esse o foco. Então, a gente acha o seguinte, essa parceria entre o comercial e o financeiro, às vezes é uma informação que o próprio comercial fala, olha, isso não foi isso não, eu fiquei sabendo que aconteceu isso. A gente pega aquela informação, depois a gente volta para nossas análises técnicas e a gente toma uma decisão coerente que não vai prejudicar a empresa. E o relacionamento com o vendedor, com o representante, a gente está próximo dele, a gente está entendendo também como é que ele fala dos clientes dele. Tudo isso faz com que a gente possa tomar uma decisão mais assertiva, tá? E essa visão do pessoa do crédito com o comercial, a gente também vem trazendo alguns palestrantes para falar até desse lado humano, né? Como é que o profissional tem que olhar também, porque a gente precisa conhecer quem está na outra ponta, né? Então, a CISP também ela vem promovendo algumas palestras que colocam sobre o lado humano da pessoa que está ali atrás ali sentado na cadeira analisando um cliente que é de um determinado vendedor ou representante. Isso é verdade, precisa ter um outro olhar, Sim. né? Senão não caminha. Agora a gente vai fazer um bate-papo aqui, os dois podem interagir, porque eu acho que as próximas perguntas elas têm a ver com a evolução, né? Da associação, da CISP, enfim. Agora a gente vai olhar para fora, né? Por que a CISP também tem ampliado a sua presença institucional? Quais as novas parcerias e frentes de relacionamento estão sendo desenhados para esse próximo ciclo? Aí fiquem à vontade para se manifestar. A CISP, hoje, ela tem uma visibilidade muito grande e os parceiros, às vezes, vêm nos procurando até, que querem estar próximo da CISP. Então, isso foi uma mudança radical que a gente conseguiu fazer. Então, nós temos hoje, exemplo, bancos que querem trazer o seu know-how de visão de mercado para uma palestra. Então, isso tudo a gente conquistou esse espaço. E aí eu falo que a conquista não é só da diretoria, é até dos colaboradores, né? Porque
como a eficiência que vocês praticam no dia a dia, isso cria essa visibilidade, né? Então, hoje a gente consegue trazer parcerias novas, ferramentas que estão no mercado e a pessoa quer demonstrar ela, que pode agregar alguma associada, ou como a própria CISP absorver alguma desse tipo de tecnologia. Então, esse é o caminho que realmente a CISP também mudou radicalmente, né? Ela está sendo reconhecida no mercado. Isso é uma coisa muito importante para qualquer tipo de associação. É ter esse reconhecimento, que é uma coisa que a gente realmente tem que comemorar muito. Certo. E Adolfo, como que essas conexões, essas parcerias, seja com fintechs, bancos, hubs, como que isso pode se transformar em vantagem competitiva para o associado? A vantagem competitiva foi igual ano passado, a gente saiu na frente em fazer uma palestra sobre duplicato escritural, por exemplo, né? Enquanto muita gente não sabe sobre o assunto, a CISP saiu na frente com uma parceria com o banco, que foi o Santander, e eles trouxeram de imediato uma pessoa para falar com o associado, tirar dúvidas. Então, essas são as vantagens, né? O ASA trouxe ano passado o Kanchuk para falar sobre o mercado. Então, isso é fundamental para a gente estar à frente e conforme vem no mercado uma situação, a gente colocar um parceiro nosso para poder estar falando como especialistas que são. Procurar sempre estar à frente, né? Isso. Do que tá no mercado e, enfim, tentar colocar isso para que a grande maioria que a gente tem, né, tenha acesso à informação. E, Cláudio, acho que você pode responder essa pergunta. A gente teve 2 eventos incríveis agora em 2025. Foi o Integra CISP, o Parte CISP. E a gente quer saber, o público hoje quer saber se vem novidade por aí. Pode dar um spoiler. A novidade é que a gente percebe que ao longo do tempo, o próprio Integra CISP, a quantidade de colaboradores, de associados que participavam era pequena, né? Sim. E a gente veio fazendo um trabalho muito bom e assim sempre ouvindo a sugestão dos próprios associados, né? Então a gente melhorou a questão da data dos eventos, né? Disponibilizando uma data que fique mais adequado para eles, porque a gente tem associados no Brasil inteiro. Então isso também foi um marco, foi muito positivo. O próprio local do evento tem sido super atrativo, tá? Então o pessoal que participa do Integra CISP sai de lá assim, porque participou de um evento desse. A quantidade de informações que a gente leva dos palestrantes, dos cursos, da integração que eles fazem, assim, a gente percebe no dia a dia quando o colaborador chega na empresa, né? Eu mesmo, meu colaborador participou da última, ele estava numa palestra lá e na mesma hora ele falou, caramba, quem é essa mulher? Pô, show de bola. Foi assim, ele participando, não resistiu e ele fez elogio na mesma hora. Então, o que a gente tem feito é isso, olha, vamos colocar o nível sempre acima, porque essa participação deles num local bom, com bons palestrantes e fazendo o mais importante que a gente gosta, que é integração, isso é muito bom, né? Eu também tenho um exemplo também de uma informação que eu precisava e o colaborador, ele, não, só um momentinho que eu vou ligar aqui pro colega. Ele mandou uma mensagem e em 5 minutos já estava com uma resposta. Era coisa simples, mas a resposta veio rápida. Veio rápida, assim, de grande importância. Então, a gente está tentando sempre colocar uma qualidade excelente com os palestrantes, com treinamento, com a integração e com o local para que a gente possa dar um conforto melhor. Eu estou falando de Integra CISP como Parte CISP também, né? A gente, estou generalizando aqui, que é para os dois. E só acrescentando, um fato também é que nesses eventos a gente
leva os colaboradores associados a parar para pensar algo diferente da caixinha, porque isso que é importante, né? No último evento nós trouxemos o circo, que foi um marco para todos eles. Mas Circo Vox, né? que o circo tem a ver com o crédito? Tá maluco? Não, tem muito, porque o circo mostrou o seguinte: enquanto tu tá lá fazendo malabares, você tá na tua vida a mesma coisa, você tá com a tua família, você tá com a pressão do fechamento do mês, você tá com pressão das suas contas a pagar. Então, assim, é a nossa vida. Então, e o cara tá lá, girando, porque não pode deixar cair nada. Então, isso foi bem compreendido por eles. Eles sentiram isso, fizeram atividades, e é isso que a gente quer trazer mais, né? Essa parada, sai do seu dia a dia, vamos pensar com outra ótica, né? O olhar de outra ótica é fundamental para o nosso dia a dia, para a gente poder, ou na vida pessoal, ou na sua empresa, você começar a pensar de outra forma, né? Não tão envolvido no processo, sai um pouco do processo, analisa como que é, né? A vida de um palhaço, o cara às vezes não está a fim de rir, mas ele tem que fazer todo mundo rir, tem que fazer a sua palhaçada. Então isso foi fundamental e é uma coisa que a gente não vai perder essa mão, a gente vai continuar fazendo acontecer dessa forma que faça cada um deles refletirem sobre uma palestra motivacional, uma palestra que seja mais focada no nosso dia a dia, ou uma atividade extra que a gente vá fazer. É nesse intuito, que a pessoa agregue a ela e agregue a empresa. Legal. E nós temos visto aí uma aproximação cada vez maior com o ecossistema de inovação. E agora eu vou longe na pergunta, tá? Existe a possibilidade de missões empresariais ou parcerias internacionais? Bem, Isso dá um frio na barriga, gente. sim. Mas a gente já vem até discutindo isso com alguns grupos, né? De montar realmente uma base internacional. A gente sabe que existe uma dificuldade por questões de cada país, né, tem sua particularidade, e a gente já tem parceiros, a gente está conversando para poder trazer as informações, que a gente está falando de empresa líder de informações no exterior, para que a gente possa trazer aqui para o Brasil uma forma de agregar na nossa plataforma para que facilite essa informação seja mais clara para o nosso associado. E também pensando mesmo no grupo de tentar montar a nossa ficha de internacional. Eu mesmo na empresa, eu já comercializo para a Europa, já faço venda faturada, e eu sinto uma necessidade de algumas informações. Então, da mesma forma que eu faço isso, a gente já tem outros associados que fazem. Então, porque questão agora de a gente só sentar, finalizar isso para poder ir mais adiante, né? Então, assim, a gente já tem um parceiro que vai estar agregando as informações e agora a gente tentar montar o grupo e tentar alimentar as informações. Não é tão fácil, como eu falei, porque cada país tem a sua particularidade com as informações, mas a gente está tentando, tá? Porque a gente sabe que isso é uma necessidade e também vai ajudar muito na análise de clientes internacionais. CISP do futuro, né? Com relação à missão, o mundo é aberto, então tem grandes possibilidades de iniciar como webinar com alguém de finanças lá de fora, nos dando a visão lá de fora do mercado, né? Eu acho que a gente tem que começar bem devagar com isso. E é claro, no futuro não consegue se levar todos os associados, mas se criar algum tipo de situação que a gente possa participar de alguma feira ou congresso que fale sobre finanças, sobre crédito lá fora, para a gente ter uma percepção de como que é lá fora essa mesma análise que a gente faz aqui no Brasil e como eles enxergam o Brasil, né? Porque a maioria das nossas empresas já faz a exportação. Então é uma coisa que a gente
vai coloca no radar, mas se começa com o primeiro passo. O primeiro passo é o que o Cláudio falou, o segundo passo é se tentar fazer uma webinar com alguém lá de fora, para a gente começar a entender se tem alguma conexão e aí depois avançar nisso. Nossa, fiquei até assim preocupada agora, mas tudo bem, a gente vai dar um jeito. Vou ter que pagar aula de inglês e castelhano, porque a Kelly vai ser a tradutora simultânea, né? Porque a gente sabe, então a gente já está escalonada aqui a locutora que vai fazer. Vocês estão vendo que me espera, né, gente? E aí, como a CISP tem se posicionado institucionalmente para defender a imagem do crédito ético e estruturado junto aos órgãos reguladores? A CISP tem a grande preocupação e a essência dela é exatamente respeitar o mercado, o governo com relação a isso. E a gente não abre mão disso, né? Nós temos até a situação, nós não analisamos pessoa física. Mas por que, Adolfo? Porque é uma série de situações que nós temos que garantir na ponta que nossos associados tenham o critério de análise, né? Então a gente prefere não entrar nesse métier porque a gente tem que se estruturar muito, investir muito para ter essas garantias. Mas nós trabalhamos muito com foco do governo. O que vai estar acontecendo? Igual eu falei para vocês da duplicata escritural. Então, o nosso layout, tudo isso já está sendo trabalhado para poder sustentar e ter, de acordo com o governo, todas as informações, né? Nós não compramos base de uma coisa que a gente não conheça a origem dela. Então, assim, nossas informações são certas, são que está ou no governo, os dados da Receita Federal, os dados da informação da venda, que é a nota fiscal que o associado manda. Então, a CISP tem essa preocupação, é o primeiro zelo que a CISP tem, é com essas informações serem reais e contabilmente escrituradas em cada empresa. Ok, bom. Estamos aqui encerrando nosso bate-papo. Queria agradecer ao Adolfo, Cláudia aí pela presença. E dá para sentir aí que 2026 a CISP vem mais integrada, mais forte, mais conectada. E é isso que a gente espera que aconteça. Cheio de inovações. De novidades. E para quem nos ouve, fica o convite. Continue acompanhando os movimentos da CISP, participem dos encontros, dos cursos, dos podcasts. Façam parte dessa transformação que está só começando. É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Até mais. Tchau.